Bom, pessoal, vamos para a resolução de 21 a 25 de setembro. Mudando um pouquinho o assunto, a atividade agora é ângulos e suas classificações. Esse tema foi exibido no centro de mídia e aqui está o link das aulas onde foram exibidos esse tema, tudo bem? Se ao final da resolução do roteiro vocês ainda tiverem dúvida, deem uma olhadinha lá nos vídeos do centro de mídia, tudo bem? Página 72, atividade 1. Leitura para conhecer os ângulos bissetriz e mediatriz. Os ângulos são formados por duas semi-retas que têm a mesma origem e são encontradas em muitos lugares, como por exemplo, na quina de uma mesa, na abertura dos nossos braços, nas portas e nas janelas, na capa dos cadernos, etc. Esses ângulos são classificados de acordo com suas medidas, conforme a definição abaixo. Pessoal, antes da gente dar uma olhadinha aqui nos ângulos, vamos dar uma olhada no que seria uma semi-reta. Pessoal, aqui tem a definição de que uma é uma semi-reta, tá? Vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura aí. Eu vou mostrar somente as figuras para vocês, que aqui eu explico a diferença entre elas. Olha aqui, ó, é muito comum confundir o conceito de retas, semi-retas e segmentos de reta, tá? Então a gente utiliza essas três palavras na geometria. O que seria uma reta? Uma reta, pessoal, é um conjunto de pontos, ó, infinitos, e eles não fazem curva, tá? Reta é numa única direção. A reta, ela não tem início e nem fim. Então, ela vem do infinito e vai até o infinito. E como que uma reta ela é simbolizada? Com flecha dos dois lados, ó. Essa flecha desse lado e essa flecha desse outro lado significa que ela não tem fim em ambos os lados, ó. Tudo bem? É infinita. A semi-reta, ela também é infinita. Porém, ela tem um começo. A minha reta começou, porém ela não tem fim. Ela é uma semi-reta. Tá vendo? Ó? As duas são infinitas. Só que a reta é infinita em ambos os lados e a semi-reta ela tem um início e ela não vai ter fim. Então ela é infinita em apenas um lado. E temos também, além da reta e semi-reta, segmento de reta. O segmento de reta é um pedacinho da reta. A reta não é infinita? Marco um ponto, marco outro ponto. Entre esses dois pontos existe uma distância. Peguei um pedacinho só da reta, né? Então eu tenho um segmento de reta. E os meus ângulos são formados por duas semi-retas. A semi-reta não tem uma origem? Então as duas semi-retas elas partem da mesma origem. Tudo bem? Então vamos voltar lá. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho uma semi-reta, outra semi-reta. Mesma origem. Uma semi-reta e outra semi-reta. Mesma origem. Em todos os casos, ó. Duas semi-retas e a mesma origem. Ângulo reto, pessoal. Quando vocês escutam a palavra ângulo reto, estou me referindo ao ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus é aquele ângulo que a gente tem no canto das portas, no canto da lousa, no canto do caderno. Geralmente, paredes, elas são feitas em 90 graus. Tudo bem? A gente percebe o ângulo de 90 graus como um L perfeito. Ó. Se for um L bem bonitinho, 90 graus. Se formar um L defeituoso, ou mais fechado, ou mais aberto, não tem 90 graus. Tudo bem? Então, ângulo reto, 90 graus. Tá vendo essa abertura aqui? Essa abertura fez com que as duas semi-retas ficassem com um ponto meio agudo aqui, né? Meio fino. Então, sempre que eu tiver ângulo menor que 90 graus, ó, tá vendo que aqui eu tinha 90? Fechei esse ângulo. Cada vez aqui vai ficando mais agudo, ó. Se vai ficando menor que 90, eu chamo esse ângulo de ângulo agudo.
Se menos que 90 é o ângulo agudo, mais que 90, ó, 90 seria aqui, né? Tem um nome especial para ele também. Ângulo obtuso. Só que ele vai de 90 a 180. Tá bom? E o que seria o ângulo de 180? Temos que lembrar que o ângulo vem do círculo, né? Os 360 não é uma volta completa no círculo? O que acontece se a gente pegar um círculo e dividir ele ao meio? Se 360 é tudo, metade é 180. Então olha o que aconteceu. As duas semirretas, tá vendo essa semirreta que está para cá? Originalmente ela estava aqui. Ela foi abrindo, chegou nesse ponto que era 90. E ela continuou abrindo, até que nesse ponto aqui parece uma linha. Mas na verdade são duas semirretas que têm origem no mesmo ponto. Só que uma vai para a direita e a outra vai para a esquerda, formando um ângulo de 180 graus. Se eu pensar num compasso, ó, eu vou abrir o compasso até o limite extremo dele. Ó, ele vai virar uma reta praticamente. E esse seria o ângulo de 180 graus. 360 graus, pessoal. Tá vendo essa semirreta aqui? Ela foi se movimentando, virou 90, virou 180, continuou se movimentando e chegou no mesmo lugar. Tá vendo que as duas semirretas estão no mesmo lugar? Porém, deu a volta completa. 360 graus. Então, isso é conhecido como ângulo de uma volta. E tá vendo aqui, pessoal? É muito parecido com o ângulo de uma volta. Porém, as duas semirretas não teve o giro, né? Ficou parado. Se ficou parado, o ângulo foi de 0 graus. Ângulo nulo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Quando estudamos ângulos, também temos que ter conhecimentos de algumas definições importantes, como segmento de reta, semirreta, ângulos congruentes, ponto médio, entre outros conceitos. Pessoal, aqui a gente já viu, né? Segmento de reta e semirreta. Vamos falar um pouco de bissetrizes e mediatrizes. E ângulos congruentes são ângulos de mesma medida. Por exemplo, o ângulo da lousa, do canto da lousa, é congruente ao ângulo do canto da porta. É o mesmo ângulo. Ângulo de 90 graus. Se eu tenho dois ângulos de 75 graus, eles são congruentes. Tudo bem? Vamos lá então. Bissetriz. Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida. Então, ó, aqui eu tinha o meu ângulo original, tudo bem? Dividir exatamente ao meio. Dividindo exatamente ao meio, esse valor que eu tinha para o ângulo original, ele foi dividido em dois. Vamos supor, se esse ângulo era 80, quando eu dividi ele ao meio, esse ficou com 40 e esse também ficou com 40. Tudo bem? E como que eu desenho essa bissetriz? Aqui, pessoal, como eu não tenho compasso, eu coloquei um videozinho aqui pra gente ver se ele roda aqui no PowerPoint. Não sei se o som tá saindo aí pra vocês. Fala aí, gente, tudo bem? Aqui é o Thiago Salinas. Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de construções geométricas. Nesse vídeo, a gente vai aprender a traçar uma bissetriz. O que é uma bissetriz? A bissetriz é um lugar geométrico, ou seja, um conjunto de pontos que vai ser equidistante desses dois segmentos, ou dessas duas semirretas aqui, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer esse traçado? Bom, basicamente, a gente vai precisar do compasso, e vai ser uma construção muito simples, tá? O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai pegar o compasso e vai botar numa distância não muito longa, tá? Que permita a gente, com conforto, posicionar a ponta seca na origem desse ângulo aqui, no encontro dessas duas semirretas, e fazer o traçado de um arco de circunferência.
E na em seguida, outra semi-reta também. A gente vai pegar com a mesma abertura, tá? Sem mexer na abertura. A gente vai posicionar a ponta seca em cada um desses pontos de encontro do arco de circunferência com as semi-retas. E a gente vai traçar aqui outro arco de circunferência e outro arco de circunferência. Tá? Com a ponta seca em cada um desses encontros aqui, desses pontos de encontro. Como resultado, a gente vai ter um outro ponto, e esse ponto, ele é suficiente, se unido à nossa origem, se unido ao nosso vértice aqui, tá? Para que a gente consiga traçar a nossa bissetriz. Então, é só pegar o lápis de acabamento aqui, a nossa lapiseira de acabamento, partindo da origem e voilá! A gente tem aqui a nossa bissetriz, tá? Um resultado imediato da bissetriz, que a gente viu que é um lugar geométrico. Percebeu, pessoal? Colocou o compasso com uma abertura, fez o risco aqui. Nesse novo ponto e nesse novo ponto, novamente coloco o compasso. Coloquei o compasso aqui, virei o compasso, fiz essa marcação. Coloquei o compasso aqui, virei o compasso, fiz essa outra marcação. E eu fiz um ponto, tá vendo? Onde as duas linhas se cruzam aqui, formam um ponto. E se eu ligar a origem a esse ponto, eu consigo dividir o ângulo exatamente ao meio, fazendo a minha bissetriz. Dos pontos que são equidistantes aqui dessas duas semi-retas, é que ela divide esse ângulo que é determinado pelo encontro das duas semi-retas igualmente. Ou seja, esse ângulo resultante aqui é igual a esse. Muito legal, né? Então tá bom, gente, por hoje é só. Ah, sim, muito importante. Qual é a justificativa dessa construção? Por que ela dá certo? Bom, porque ao você fazer esse comprimento aqui determinado pelo compasso e esse comprimento também determinado pelo compasso, você determinou um losango, você determinou um quadrilátero com os quatro lados iguais. Ele não é um quadrado porque eles não determinam ângulos retos, mas é um losango. E a diagonal do losango, ela é um segmento que divide os ângulos do losango, os ângulos internos do losango igualmente, tá bom? Então por hoje é só, gente. Um abraço, até a próxima. Pessoal, enquanto a bissetriz divide o ângulo exatamente ao meio, esse ângulo é igual a esse, ou seja, esse ângulo ele é congruente a esse ângulo aqui. Tudo bom? Bem, a bissetriz divide um ângulo ao meio. A mediatriz, ela divide um segmento de reta ao meio. Tá vendo que eu tenho o ponto A e o ponto B? Eu quero exatamente a metade entre eles. Como que eu vou fazer isso? Vamos dar uma olhada? Fala aí, meus amigos, tudo bem? Muito bem-vindos de volta. Aqui é o Thiago Salinas. Nesse vídeo a gente vai construir juntos uma mediatriz. Bom, o que é uma mediatriz? Uma mediatriz é uma reta que é perpendicular a um dado segmento e passa pelo ponto médio desse segmento. Então, no caso aqui, a gente tem um segmento de reta AB, tá? E a mediatriz vai ser a reta que vai passar pelo ponto médio de AB e vai ser perpendicular a esse segmento. E ele é um lugar geométrico, a mediatriz é um lugar geométrico. E o que isso significa? Que todos os pontos gozam dessa mesma propriedade, todos os pontos eles são equidistantes de A e de B. Tá? Então a gente vai fazer essa construção e isso vai ficar bem claro e bem visível para vocês, tá bom? Bom, o primeiro passo aqui para a gente construir a nossa mediatriz, tá? É a gente... Pessoal, esse vídeo aí eu coloquei para vocês para a gente aprender a construir a mediatriz, tá? Esses conceitos que ele disse, conforme a gente for resolvendo os exercícios, eu vou falando novamente, tá bom? Então, o que ele vai fazer agora? Ó? Tá vendo que ele vai abrir o compasso um pouco mais que a metade. Menos que a metade não adianta. As retas não vão se cruzar. Então, tem que ser um pouco mais que a metade, tudo bem? Regular o compasso de modo que ele passe do ponto médio estimado. É claro, se a gente não definiu ainda qual é o ponto médio de AB, vai ficar difícil da gente fazer certinho aqui. Mas isso é uma estimativa. Bom, aqui eu percebo que a ponta seca e o grafite estão afastados, de modo que certamente esse compasso está numa abertura maior do que o ponto médio desse segmento. Então, agora, eu vou posicionar a ponta seca em A
numa das extremidades desse segmento e eu vou fazer aqui 2 arcos de circunferência, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa em B, se assegurando, é claro, de que eu estou usando a mesma abertura do compasso, tá? Eu vou fazer esses 2 arcos de circunferência aqui também. E a gente pode reparar uma coisa muito importante aqui. Esses arcos de circunferência que a gente traçou, botando as pontas secas nas extremidades desse segmento de reta, eles se encontram em 2 pontos. E esses 2 pontos, eles são suficientes para a gente traçar a nossa tão falada mediatriz. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a régua, não se esquecendo de que a régua que a gente usa em construções geométricas, ela não precisa ser graduada, basta que ela permita você desenhar segmentos de reta. Bom, enfim, a gente já tem esses 2 pontos aqui e agora, com a nossa lapiseira de acabamento, a gente vai traçar a nossa mediatriz. É isso, galera. Beleza, pessoal? Entenderam o vídeo lá, né? Então agora a gente tem a atividade na página 73, atividade 2, aplicação do conceito de bissetriz. Agora é sua vez. Dados os ângulos abaixo, encontre suas bissetrizes com o uso de régua e do compasso. Então, pessoal, ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, mandei para vocês aí no roteiro. Como que vocês vão fazer a bissetriz? Vocês vão colocar o compasso com uma certa abertura e vão riscar. Com a mesma abertura, eu vou riscar novamente. Daí, pego esse compasso, ponho nesses 2 novos pontos que apareceram, vou riscar novamente e encontrar a minha bissetriz. Como eu não tenho compasso aqui, olha como que eu vou fazer. Imagino que o meu compasso esteja aqui, certo? Se eu girar ele para um lado e para o outro lado, não é essa a marcação que eu vou ter? Essa distância é a mesma dessa distância, tudo bem? Daí, se eu, com a mesma abertura, colocar o compasso aqui, viram o que eu fiz? Seria aquela marcação lá no meio. Só que em vez de fazer a marcação só no meio, ó, eu fiz tudo. Novamente, ó, coloco o compasso aqui com a mesma abertura. Novamente eu tenho aquela marcação, ó. Vocês vão fazer somente esses pontos aqui, aonde as retas vão se cruzar. Eu fiz tudo porque eu não tenho compasso aqui. Beleza? Tá vendo aqui onde os 2 pontos se encontrou? A partir da origem aqui das 2 semi-retas, traço a minha bissetriz. Tranquilo? Fácil, né? Abro o compasso, risco aqui com a mesma abertura. Coloco o compasso, a ponta seca aqui, faço um pedacinho da curva, vai riscar aqui. Quando eu colocar o compasso aqui, eu vou chegar nesse outro pedacinho. Daí aonde as 2 setas se cruzam, eu vou traçar a minha reta. Fácil, né? Para o ângulo de 60, a mesma coisa, ó. Coloco a ponta seca do compasso e faço 2 marcações, uma em cada semi-reta. Com a mesma abertura, coloco o compasso aqui e faço um risquinho aqui no meio. Com a mesma abertura, coloco o compasso aqui e faço a risquinha aqui no meio. E eu vou ter o cruzamento dos 2 pontos aqui, certo? Como eu não tenho compasso aqui, eu vou fazer o círculo inteiro, ó. Era só esse pedacinho que eu precisava ter feito. Coloquei o compasso aqui, novamente. Esse ponto, então, é a minha bissetriz. Perceba que, novamente, eu dividi ao meio. E agora, para o ângulo de 270. Esse é o ângulo de 270? Não é o de 90, não? Espera aí. O círculo tem 360 graus. Eu tenho 90 graus aqui dentro. 360 menos 90 vai sobrar 270. Então, ó, 270 graus é esse ângulo que está formando aqui fora. Beleza? Como que eu vou fazer? Mesma coisa, ó. Ponta seca, risco, risco. Ponta seca, faço a marcação aqui, faço a marcação aqui. Mas esse aqui é o mesmo do primeiro. É a bissetriz do ângulo de 90. Se eu fizer para esse lado aqui, é a bissetriz de 90, né? Mas se eu fizer para o outro lado, ó, a continuação
certo? Se eu fizer lá do outro lado a minha continuação, eu tenho aqui ao contrário, tudo bem? Ó, vamos de novo. Ó, marquei, certo? Marquei de novo, certo? O cruzamento foi aqui. Eu estava mostrando aqui aquela hora, né? O cruzamento foi aqui. O cruzamento aqui seria o ângulo de 45. Olha, desenhei errado, pessoal. Então vamos lá. Ó. Fiz a minha marcação, marcou aqui. Coloquei o compasso aqui, né? Marcou aqui, tudo bem? Coloquei o compasso aqui, marcou aqui. Então aqui que é o ponto que as duas curvas se cruzaram, né? Então aqui seria o ângulo de 45, a bissetriz de 90, para esse lado. Como eu quero a bissetriz do ângulo de 270, vai ser a projeção lá do outro lado, tá vendo? Ok? Vamos para a atividade 2.3. A imagem abaixo mostra a posição de dois hospitais A e B em um mapa. Aqui eu tenho o hospital A, aqui eu tenho o hospital B. A população está sofrendo para chegar ao hospital devido ao trânsito intenso na região. A prefeitura fez um estudo e decidiu que irá construir uma rodovia retilínea de fluxo rápido, em que cada ponto da rodovia seja equidistante ao hospital. Então, ó, vai ter uma rodovia que passa aqui no meio. Por exemplo, eu estou aqui. Esse ponto aqui, se eu medir a distância ao hospital, tem que ser a mesma distância do outro hospital. Em qualquer lugar que eu esteja nessa estrada, eu estarei sempre à mesma distância dos dois hospitais. Com o auxílio de um instrumento de desenho, construa a reta que representará a rodovia, segundo os estudos da prefeitura. Após isso, localize na reta e verifique se os pontos que você determinou são equidistantes a A e B. Então, ó, entre os dois hospitais, eu fiz um segmento de reta, tudo bem? Quero achar a mediatriz. Vocês lembram como faz? Pego o compasso com um pouco mais da metade, faço 2 pontos lá em cima. Fiz a circunferência completa, sem problemas. Com a mesma abertura, faço a mesma coisa lá no B. Tá vendo? Ó? Coloquei o compasso em A, fiz um círculo. Coloquei o compasso em B, novamente fiz um círculo. Tá vendo esse ponto e esse ponto? Se eu traçar uma reta nesses 2 pontos, apareceu uma reta perpendicular a A e B. Ó. Percebam que aqui faz exatamente 90 graus. Essa é a rodovia que a prefeitura quer construir. Agora vamos verificar se esse ponto aqui ele está à mesma distância de A e de B. Então, pessoal, se eu conseguisse medir essa reta, ó, de A a B, tem que ter a mesma distância entre aqui, ó. Tá vendo? Ó, as duas retas ela tem a mesma distância. Então esse ponto ele é equidistante aos hospitais. Equi significa equivalente. Equidistante. A mesma distância de A é a mesma distância de B. Para qualquer ponto dessa reta, isso vai acontecer. Ó. Entre esse ponto e B é a mesma distância entre esse ponto e A. Beleza? Esse roteiro é mais curtinho e acaba por aqui. Tudo bem?